Pois é, e os assuntos de hoje aqui no programa estão todos conectados, né? A primeira notícia tem a ver com a segunda e a segunda tem tudo a ver com a terceira. O humorista Léo Lins se manifestou após ser condenado pela justiça a mais de 8 anos de prisão por falas consideradas preconceituosas e discriminatórias contra minorias. Em um vídeo que foi publicado nas redes sociais, o comediante seguiu um raciocínio parecido ao que foi adotado pelo ministro André Mendonça no julgamento sobre a responsabilização das redes sobre os conteúdos. Segundo a analogia feita por Léo Lins, o judiciário brasileiro passou a interpretar o crime de uma forma diferente. Ele citou um exemplo de um jacaré, dizendo que os magistrados veem a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré e um rabo de jacaré, mas culpam o camelo pelo erro. Em outras palavras, ao invés dos magistrados culparem o criminoso, um eventual criminoso que tenha dado uma facada em alguém, eles culpam a empresa que fabricou a faca. Por fim, Léo Lins fez um alerta contundente sobre os riscos de decisões como essa para a liberdade de expressão, afirmando que o Estado está decidindo se pode rir, o que pode falar, até se eles um dia chegarem a decidir se você pode pensar sobre determinada coisa. Você, Cristiano Beraldo, episódio que envolve Léo Lins, em meio a todo esse debate sobre a possibilidade de regular ou não as redes sociais, teve a manifestação da juíza em relação ao episódio com ele, uma pena superior a 8 anos de prisão, e aí essa crítica que ele fez nas redes sociais. Neto, o Brasil já vive um ambiente de censura e repressão. Essa decisão contra Léo Lins, que contou uma piada num show, as pessoas foram até lá, pagaram, conhecem o estilo de humor que Léo Lins proporciona ao seu público, decidiram espontaneamente, pagaram o ingresso, ir lá e ouviram uma piada. E essa piada, quando divulgada, tomou uma proporção a ponto de uma ação ser proposta contra o comediante. Você pode dizer que a piada é sem graça, você pode dizer que a piada é imprópria, você pode dizer que a piada não teve graça, mas daí a transformar a piada em crime é realmente assustador. Qual é a liberdade criativa que haverá agora entre os artistas para que eles possam, eventualmente, arriscar, tentar ter uma pegada diferente, expandir a sua criatividade? É claro que hoje se vive o medo, essa é a realidade com qualquer comediante, porque ninguém quer ter que enfrentar um processo criminal e correr o risco de ser condenado a mais de 8 anos de prisão em regime fechado no Brasil. Mas é assustador, ainda mais assustador, Caniato, a associação que militantes de esquerda, alguns com diploma, advogados, formados em Harvard, aí voltam para o Brasil para defender uma tese, nesse caso, que querem comparar esta manifestação de repúdio à condenação de Léo Lins com o que acontece com Oruan, por exemplo. A diferença é que Léo Lins estava fazendo piada e o que Oruan faz não tem nada a ver com liberdade de expressão ou artística. Artistas como Oruan, alguns chamam de artistas, são utilizados por facções criminosas, pelo crime organizado, para normalizarem o ambiente de cometimento de crime no Brasil. Essas figuras que conseguem angariar milhões de seguidores, eles têm um poder de influência para normalizar aquilo que é errado e que é ilegal. Não tem absolutamente nada a ver com o trabalho feito por Léo Lins ou qualquer outro humorista profissional do Brasil. Portanto, os argumentos utilizados para sustentar esta crítica a Léo Lins ou, de outra forma, querer aliviar a barra de figuras como Oruan e o MC Pose do Rodo, ou seja lá o nome que ele tiver, não tem nada a ver com o que aconteceu com o Léo Lins. O que aconteceu com o Léo Lins, essa condenação a Léo Lins, é um imenso absurdo e demonstra de forma clara e inequívoca
o ambiente de repressão e censura que o Brasil já vive. Foi bom você ter trazido esse contraponto, porque eu também acompanhei muitas manifestações de pessoas que colocaram em paralelo o episódio de Pose do Rodo e de Léo Lins, dizendo, bom, mas aqueles que criticam o Pose do Rodo defendem Léo Lins, não seriam casos parecidos? Legal o Beraldo ter trazido esse aspecto também, a gente pode se aprofundar. Mas, Dávila, a manifestação de Léo Lins, as críticas feitas à justiça brasileira e, segundo ele, a justiça quer decidir o que as pessoas podem falar, o que elas devem pensar e se elas podem rir ou não de determinada piada. A decisão é absurda, imoral, inconstitucional, porque, na verdade, está lá de novo o artigo 5º da Constituição, que permite que as pessoas exprimam suas opiniões, façam humor. Um país que censura o humor perdeu o senso do que é certo e errado. Não era achar que o humor é uma ofensa, ou que o humor é algo para ser tratado de uma forma perigosa para a sociedade. Essa sociedade está em risco. Mas isso, Canhato, é apenas a ponta do iceberg de uma série de decisões que vêm sendo tomadas no Brasil há muito tempo. E o pior é que esse mau exemplo começa de cima. A instalação de um inquérito sigiloso por tempo indeterminado violou regras do devido processo legal que a gente sabe, de ampla defesa, e já começou ali o primeiro ato arbitrário. Aliás, Canhato, o inquérito sigiloso por tempo determinado nasceu em 2019 justamente para censurar uma revista. Uma revista, naquele tempo a revista Cruzoé. Logo em seguida, censurou um site de notícia, o Antagonista. Depois, sancionou plataformas de conteúdo como o Brasil Paralelo, censura prévia. Antes de ver o documentário, já tiraram do ar, já censuraram. Né? E depois esse péssimo exemplo começou a irradiar para o resto da justiça. Essas 2 últimas semanas, nós tivemos 2 decisões completamente absurdas. Um tribunal de justiça no Rio Grande do Sul condenou o jornal Zero Hora e a jornalista Rosane Oliveira numa decisão totalmente estapafúrdia, por ter divulgado a verdade, Canhato. Ela disse qual era o valor do salário de um desembargador. Por ter dito a verdade, ela é punida, ela e o jornal. E logo na semana seguinte, essa outra decisão estapafúrdia do tribunal aqui em São Paulo, condenando o humorista Léo Lins. Então, isso mostra um total desrespeito do poder judiciário com questões fundamentais garantidas na Constituição brasileira. Então, eu entendo que isso é o início de um processo que só vai parar, como bem disse o voto do ministro André Mendonça, com esse poder de autocontenção, com a volta ao respeito à liberdade de expressão. Mas no caso específico de Léo Lins, tem também um culpado nisso. O culpado chama-se Congresso Nacional, que em 2023 aprovou uma lei vergonhosa que praticamente legalizava a censura de humorista, que era a lei 14.532. Essa lei é tão absurda, esta sim é a lei que o Supremo Tribunal Federal deveria ter declarado inconstitucional, porque viola claramente o direito de liberdade de expressão. Agora, o que está acontecendo? Precisa uma deputada, a Carol Toni, apresentar um projeto para acabar com uma lei inconstitucional para voltar a reinar a Constituição. Olha que país esquizofrênico nós estamos vivendo. Imagina só, o Congresso agora vai ter que aprovar uma lei cancelando uma outra lei para garantir a liberdade de expressão. E por último, Canhato, tem uma questão, não é um pormenor, não. Utilizaram esta lei para punir Léo Lins quando a lei é de 23 e a piada foi feita em 22. Não existe lei retroativa, que você cria a lei num ano e vale no passado. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então, ou nós temos essa autocontenção do Poder Judiciário, capacidade de rever essas decisões, ou o Brasil está a caminho da escuridão, a escuridão de um país onde não há mais
liberdade de expressão, liberdade de opinião, e não vale mais o que está na Constituição. Pois é, nós estamos repercutindo o pronunciamento do humorista Léo Lins após a condenação imposta a ele, mais de 8 anos de detenção. E aí, nesse vídeo relativamente longo que ele postou nas redes sociais, ele faz uma análise dizendo que a juíza Mota, que o condenou, acabou fazendo uma análise literal daquela piada, daquele show que depois foi postado no YouTube. Mas a apresentação era de natureza ficcional. Ela não poderia ter feito essa interpretação literal para uma ficção, né? Uma apresentação ali em um texto que foi redigido para aquele fim. Enfim, queria escutar a sua reflexão e análise acerca da condenação, mas também do posicionamento dele. Eu conheci Léo Lins no Fórum Liberdade e Democracia realizado em Vitória, em 2022. E eu achei o show dele inteligente e engraçadíssimo. Eu ri muito. Alguém já disse, eu não me lembro quem, que o humor é a forma mais alta de inteligência. Se isso é verdade, então a censura é a forma mais baixa de burrice. Esse caso tem 2 aspectos espantosos. O primeiro é a existência de magistrados dispostos a embarcar na canoa ideológica do ativismo identitário. Essa é uma agenda divisiva de caráter marxista, baseada na teoria crítica da Escola de Frankfurt. A finalidade principal dessa agenda é ser usada como arma contra inimigos políticos. A agenda identitária é um instrumento totalitário, porque ela impõe uma vigilância permanente sobre a expressão e o comportamento de todo mundo, e é sujeita à interpretação de momento. O segundo aspecto, que é ainda pior, é a existência de legislação aprovada pelo Congresso Nacional que sustenta essa decisão. Agora, esse segundo aspecto não justifica o primeiro, porque um juiz tem ampla liberdade para tomar a sua decisão ignorando uma legislação que ele ache que é inválida, que é errada ou inconstitucional. Nós vemos juízes, magistrados fazendo isso todos os dias, quando se trata de soltar criminosos violentos, claro. No caso de um humorista, é um perigo muito mais grave, é diferente. A gente precisa lembrar, não existe o direito de não ser ofendido. Porque se você pode se ofender com uma coisa que para mim é absolutamente normal. Eu não tive intenção nenhuma de ofender. Eu fiz um comentário que para mim é natural, uma coisa engraçada. Mas você se ofendeu porque você enxergou esse meu comentário sobre um contexto diferente. Então é lógico, você não tem esse direito de impor a mim uma ofensa que eu nunca tive intenção de fazer. Liberdade de expressão só tem sentido quando inclui o direito de dizer coisas que outras pessoas não querem ouvir. Porque uma sociedade que não tem esse direito é uma sociedade que perdeu a graça. Pois é. Agora, Beraldo, eu queria escutá-lo sobre quais podem ser as consequências para essa condenação, porque eu observei algumas pessoas que enxergaram um lado positivo. Muitos fazem a seguinte interpretação: essa condenação poderia ser interpretada como um presente para aqueles que defendem a liberdade de expressão, porque esse exagero na condenação de Léo Lins acenderia um sinal de alerta, principalmente para os congressistas brasileiros, e poderia alterar o curso preocupante que o país tomou quando a gente fala da atuação da justiça brasileira versus liberdade de expressão, versus redes sociais e por aí vai. Neto, fosse o Brasil um país reconhecido atualmente pela sua estabilidade jurídica, talvez essa tese fosse correta. O problema é que hoje no Brasil tudo é imprevisível.
Tudo vai levando em conta o posicionamento daquela pessoa, muitas vezes sobre temas que não estão nem um pouco ligados à matéria que está sendo julgada. Muitas vezes, tudo depende do tipo de comportamento, de visão, de preferência que o julgador tem em relação àquela pessoa ou tema que está sendo tratado. Muitas vezes o julgador, Caniato, no Brasil, ele está preocupado com a forma que a opinião pública o enxergará e não em simplesmente, silenciosamente, fazer o seu trabalho nos autos. Então é muito difícil ter esta previsibilidade das consequências. É óbvio que o alerta para o Congresso Nacional está dado e é urgente que o Congresso Nacional se posicione para que ele tome as medidas necessárias para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Veja, não faz tanto tempo assim que tínhamos no Brasil programas humorísticos que flertavam com temas extremamente espinhosos e tal, e aí estava a graça, fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira curiosa, que despertava a atenção, as pessoas davam risada e tal. Mas agora não. Agora o Brasil mudou e esse tipo de manifestação de humoristas, por exemplo, acaba sendo utilizado para defender uma teórica preocupação ou uma tese de que não se pode. O fato de você estar proibido de falar para essas pessoas significa uma sociedade respeitosa, onde um respeita o outro. Isso é mentira. Isso é mentira. Uma sociedade onde há respeito mútuo, independente de condição financeira, de sexo, de cor de pele, é uma sociedade bem educada. É uma sociedade que, desde a sua base, vai promovendo o avanço, a possibilidade de prosperar, uma boa educação, para dar os instrumentos para aquela pessoa poder seguir, trilhar a sua vida, seguir o seu caminho. A população brasileira, como a população de qualquer país, não deve ser dependente desta ação de pessoas demagogas que ficam utilizando esta massa como uma massa de manobra para defender os seus interesses eleitorais. Muitos desses aí ficam bradando que defendem pobres, defendem presos, defendem gays, defendem isso, mas no fim estão fazendo isso simplesmente para ter voto e se manter no poder. Quando você quer defender uma minoria, você tem que fazer isso na base. Portanto, eu, inclusive, quando se fala de cotas raciais, por exemplo, acho isso um erro crasso. Em faculdade, você não tem que dar cota para garantir que a péssima educação dada pelo poder público a essas crianças, a esses adolescentes, seja corrigido na faculdade, não. É preciso se investir para que a qualidade da educação de base seja boa o suficiente para que essas crianças, quando cheguem na idade do vestibular, que é uma prova simplesmente de mérito. Vestibular é nota. Se essas crianças forem bem preparadas, ao fazerem o vestibular, vão passar para as melhores faculdades. Mas ninguém quer tratar disso. Todo mundo quer fazer uma leizinha para parecer que está se preocupando com essas minorias. Isso é mentira. Isso é mentira, isso é demagogia. Então, o Brasil dá essas demonstrações de utilizar causas importantes para benefício próprio. E eu espero que agora o Congresso Nacional repare este erro cometido no passado, que justifica esse tipo de decisão como a tomada contra Léo Lins.